Sejam bem-vindos ao Culto da Laje. Evangelho de Marcos. Marcos 5. Marcos 5, a partir do versículo 5:25. 5:25. Amém? Acharam? Amém? O que nos diz aqui a palavra do Senhor Jesus? Texto bem conhecido, né? Amém? Mas de grande utilidade em nossas vidas. Uma certa mulher que havia 12 anos e tinha um fluxo de sangue e que havia padecido muito com muitos médicos, despedindo tudo quanto tinha, nada lhe o que aproveitaria. Isso antes ia pior. E ouvindo falar de Jesus, veio por detrás entre a multidão e tocou nas suas vestes. Porque dizia: se tão somente tocar nas suas vestes, sararei. E logo se lhe secou a fonte do seu sangue, e sentiu no seu corpo estar já curada daquele mal. Versículo 30. E logo Jesus, conhecendo que a virtude de si mesmo saíra, voltou-se para a multidão e disse: quem tocou nas minhas vestes? 31. Disse-lhe os discípulos: ver que a multidão te aperta, e dizei: quem me tocou? E ele olhando, ao redor, para ver que isso fizeram. Então a mulher, que sabia o que tinha acontecido, temendo e tremendo, aproximando-se e prostou-se diante dele e disse-lhe toda a verdade. Versículo 34. E ele lhe disse: filha, tua fé te salvou. Vai em paz e ser curada deste mal. Amém? Oramos. Senhor, graças te damos por essa oportunidade que o Senhor nos concede de nós estarmos aqui diante da tua presença, Pai. Te louvar, a bendizer o seu santo nome, Pai. E ver que o Senhor é digno e merecedor de toda a honra e glória, Pai. É uma coisa que eu peço a ti, Pai, que não seja, Senhor, de mim, mas é o Senhor que tem nos usado por sua infinita misericórdia para estar, Senhor, transmitindo a tua palavra ao coração da sua igreja. É o que eu te peço nesta noite, Pai, e já crendo na vitória da sua igreja, Pai, não só hoje, mas para todo sempre. Amém e amém. Posso sentar, amém, amados? Amados, queria aqui nesta noite estar compartilhando com a igreja do Senhor acerca desta palavra, que fala aqui acerca, desta mulher. Se a gente for ver, a gente vê diante do texto da palavra do Senhor 2 episódios, 2 momentos aqui, diante da Sagrada Escritura, nos traz um relato sobre Jairo, e fala também sobre essa mulher do fluxo de sangue. E acabamos de ler aqui esse texto aqui glorioso. Se a gente for ver, for analisar, acerca dessa palavra, que já começa trazendo um relato de um homem que, por mais que era um chefe,
era conhecedor das Sagradas Escrituras. O povo se chegava diante dele ali para também, absorver aquilo que era de grande valia, que era a palavra de Deus. Jairo. E uma das coisas que a Bíblia já nos relata aqui, e fala que quando esse homem chega até mesmo em desespero diante de Jesus, em saber, que a sua filha estava moribunda. A gente vê isso no versículo 23, 22, a gente vê que ele chega em desespero, se prostra diante de Jesus, pedindo por socorro, porque a gente começa a ver diante da Sagrada Escritura, foi um momento esse que Jairo veio até mesmo a passar uma enfermidade que a chegasse sobre a vida da sua filha. E uma das coisas que a gente vê diante da Sagrada Escritura, ele vai à procura de Jesus. Independente da situação que ele até mesmo, vivia. Era um homem que a gente vê que era um homem que era conhecedor das Sagradas Escrituras. Era um homem que era conhecido diante daquela cidade. E uma das coisas que a gente começa até mesmo a refletir acerca disso, fatos que até mesmo começa a acontecer na vida deste homem. E se a gente for ver, for refletir acerca disso, como diz o apóstolo Paulo, dias maus às vezes chegam. Chega na vida de qualquer um. E se a gente ver diante da Sagrada Escritura, esse momento chegou na vida de Jairo. E a palavra de Deus aqui nos mostra que ele em desespero vai à busca de quem? De Jesus, porque até mesmo ouvia também falar de Jesus, possamos imaginar, havia os feitos de Jesus. E Jesus ali poderia ser o grande socorro da vida de Jairo. E ele não só chegando, prostrando aos pés do Senhor Jesus Cristo, ele falando que traz um momento, o estado que estava a sua filha, moribunda, triste, Aleluia. E ele até mesmo lhe faz um pedido: vem e impõe as minhas mãos, suas mãos, para que sara e ela viva da situação que ali estava passando. E a Bíblia nos fala, e foi ele, e seguiu com uma grande multidão que o apertava. Jesus foi seguindo a casa de Jairo. E uma das coisas que a gente vê aqui, que acabamos de ver o relato diante dessa palavra, que ao caminho, ao trajeto de Jesus, diante ali da casa de Jairo, me chama a atenção esta mulher que acabamos de ler o relato, que há 12 anos sofria de um fluxo de sangue, uma hemorragia que constantemente estava sobre a sua vida. E algo que nos chama também bastante atenção, que essa mulher também ouvia falar das bem-aventuranças, ou até mesmo os feitos de Jesus. E que nos faz refletir diante dessa palavra, por ela não só ouvir, mas a Bíblia também nos mostra acerca da situação que ela também passava por um momento difícil. Mas o que, pastor? Porque ela já sofria dessa grande hemorragia sobre a sua vida. E a Bíblia também já nos traz um relato que há 12 anos era esse sofrimento. 12 anos, a Bíblia nos fala que primeiro momento dela, por ter porte, ter dinheiro, tentou diante dos médicos.
buscar o socorro diante dos médicos para que pudesse até mesmo solucionar o seu problema. E a Bíblia nos relata que a situação só vinha agravar. Imagine, amado, o desespero. O momento que essa mulher até mesmo o passava. Vimos um relato, momento difícil sobre a vida de Jairo, né? Momento difícil sobre a vida desta mulher. Mas aí eu paro aqui e começo a refletir. Se 12 anos ela vivia diante de uma dependência, diante de um grande sofrimento, e ela tentou diante dos médicos, às vezes, amado, eu abro parente aqui, quantas vezes, às vezes, ocorre isso na minha e na sua vida? Buscar socorro humano, às vezes vai fazer com que você sempre padecer, sempre sofrer. Porque, às vezes você buscando recurso daquele que, bom foi a ideia dela, de até mesmo o desespero de faz você vai para um lado, vai para o outro, mas você quer que o caso possa vir ser solucionado sobre a sua vida. Aí a Bíblia nos faz a gente refletir, e o que fazer? Quando às vezes a circunstância é difícil para nós. Quando até mesmo nós não temos uma direção. O que fazer quando você, diante desse desespero, bate em portas erradas, e algo que também nos faz lembrar, diante da Sagrada Escritura, momento esse que se passa ano, se passa um momento difícil da nossa vida, quando você não vai à pessoa certa, ao lugar certo, você só vem o quê? A sofrer, diante dessas circunstâncias. Mas pastor, até onde você quer chegar com isso? Eu estou falando desta mulher. Estou falando do momento de Jairo, que no momento da sua dificuldade, buscou em socorro diante daquele que poderia fazer algo sobre a sua vida. Mas antes disso a gente vê que quando nós buscamos em lugar errado, quantas vezes a gente padecemos. E a Bíblia nos traz um relato aqui falando que ela tentou diante do homem e a situação agravante. Mas aí você vai até mesmo entender o texto. Aí a palavra de Deus nos fala aqui no versículo 27, quando ouviu falar de Jesus, quando ela ouviu falar de Jesus, imagine, diante daquele que poderia solucionar o seu problema, poderia resolver a sua situação. E a Bíblia nos fala que diante daquela grande multidão, amados, naquela época, quando até mesmo a pessoa estava diante de um estado como essa mulher, a pessoa estava num lugar reservado, isso assim era o momento dos leprosos, né? Lugar isolado, lugar, né, que você não poderia estar diante daquela sociedade de forma alguma. Você, tu vai entender, você era rejeitado. E uma das coisas que a Bíblia nos faz refletir, momento esse também difícil que essa mulher até mesmo enfrentava e passava. Porque, como ela até mesmo ao lugar reservado, isolado, e ainda tinha que expor a sua situação. Estou imunda, eu não posso. E trazendo para os dias atuais de hoje, a gente vê que também nos faz refletir. Quantos momentos esses às vezes chega diante da nossa vida, pelas situações que até mesmo enfrentamos e passamos,
Às vezes, pela circunstância que a gente convivia naquela época, sem conhecimento, sem ter essa aproximação de Jesus, quantas as vezes na nossa vida a gente éramos rejeitados. Muitos até mesmo poderiam falar para mim e para a sua vida: esse aí pode contar nos dedos, que daqui a pouco desce a sepultura. Esse aí não vai durar muito tempo, daqui a pouco se perde. Se você está diante da bebida, só para que você possa entender, esse aí vai morrer na cachaça. Se você está na droga, esse aí vai acabar, a cocaína vai acabar com ele. São momentos esses que chegavam muitas das vezes diante das nossas vidas, e levando o fato desta mulher, ela não podia. Imagine palavras de rejeitação. Imagine quantos tiravam até mesmo de jogada. Ah, meus amados. Mas a Bíblia ela é algo fundamental, que a todo momento, diante dessas circunstâncias que eles passavam e nós também passávamos, ouvir falar de Jesus é você tentar se aproximar. Ouvir falar de Jesus, Ele possa vencer a solução da sua vida. Ouvir falar de Jesus é aquele que pode mudar a história. Ouvir falar de Jesus te dá a possibilidade de você não ser rejeitado, mas se aproximar diante dele. E quando a gente até mesmo se aproxima dele, aleluia, algo possa mudar. E algo que me chama também bastante atenção, de até mesmo não só ouvir falar de Jesus. Amado, essa mulher aqui, diante da circunstância que ela até mesmo passava, enfrentava, isso que eu começo a repetir, eu começo aqui a todo momento, né, viajar diante do caso dessa mulher. Porque a Bíblia nos mostra aqui que ela não só ouviu falar de Jesus. Imagina, amado, é casos que também a gente aprende diante desse momento aqui, é ter atitude. Atitude é essa que nós possamos tomar quando nós possamos, diante da circunstância, diante dos momentos que você possa enfrentar e passar. Aleluia. Essa mulher nos mostra um ato, sabe de quê? De valentia. E a Bíblia nos fala que o quê? Ela não só se aproximando diante de Jesus, a Bíblia nos fala aqui que enfrentando a circunstância, eu quero dizer para você, você possa ir até mesmo em encontro dos seus objetivos. Às vezes, amado, as situações você possa vir ver, imaginar que está difícil. Aleluia. Mas se você até mesmo, né, ouviu falar de Jesus, Ele é a esperança, Ele é a solução para a sua vida, aí nos dá força para a gente até mesmo tomar um procedimento de chegar diante dele. E algo lindo, amado, foi isso que essa mulher até mesmo pôde tomar ali diante desse momento. Então, peraí, é Jesus, é Ele que faz, Ele que realiza. A Bíblia nos fala que, por exemplo, ela foi diante daquela grande multidão. Aí, no momento que eu acabei de falar aqui, de rejeitação, no momento de até mesmo, por mais que alguns até mesmo tinham alcançado grandes objetivos, tinham sido curados, Jesus tinha feito grandes coisas sobre a vida deles, e outros estavam até atrás de Jesus, ainda também esperando o seu momento. E essa mulher chega diante da multidão. Espera aí,
só Ele pode fazer grandes coisas. Aí Ele faz, amado, refletir nesta noite. Qual o seu problema? O que você tem passado e o que você tem enfrentado? Quando nós até mesmo olha diante da Sagrada Escritura, a gente vê em a circunstância que ela passava, ir diante de Jesus, enfrentar a multidão, e também nos ensina algo também tremendo. Por mais que você possa chegar diante de Jesus, tu não irás chegar de qualquer maneira. Tem que ter fé. Tem que ter fé. Porque aqui o versículo nos fala aqui, ó, versículo 28. Porque dizia: se tão somente tocar nas suas vestes, sararei o quê? Em outros textos fala, ela falava consigo mesmo, dentro do seu íntimo, dentro do seu interior. Se eu tão somente tocar nas suas vestes, eu sararei desse mal. E essa mulher, algo lindo, amada, que nos chama a minha atenção e pode chamar a sua atenção. E ela rompeu a multidão. Mas diante da multidão, aleluia, estava difícil de ela alcançar o seu milagre. Mas algo que também nos chama bastante atenção, a visão também desta mulher. Se eu tão somente tocar nas suas vestes, serei curado o quê? Deste mal. E há algo, amado, que quando ela até mesmo se aproxima de Jesus, ao tocar nas suas vestes, a Bíblia nos fala que o poder alcançou aquela mulher. A unção alcançou aquela mulher. Porque até mesmo, aleluia, foi um toque diferente. Às vezes, amado, tem momentos na nossa vida que, para que nós possamos chegar diante de Jesus, não chegamos de qualquer maneira. Isso tudo é um ensinamento que a essa mulher, quando até mesmo rompendo a multidão, rompendo a dificuldade, para até mesmo extrair de Jesus a sua virtude, o seu poder, precisa ter fé, precisa confiar que Ele até mesmo tudo pode fazer. E a todo momento, amado, nas nossas vidas não é diferente. Ao tocar, se você for refletir, aleluia, nada nos impede de forma alguma. Hoje é totalmente diferente. Não possamos tocar nas vestes, né? Mas algo que a gente vê e possa vir refletir, Jesus, quando Ele morreu, ao terceiro dia ressuscitou, o véu se rasgou. O quê? De cima a baixo. Porque anteriormente, tinha que se matar, né? Um bezerro, em sacrifício, diante da humanidade, e só um sacerdote ia ali e apresentava, aleluia, só um que entrava no Santo dos Santos, para poder apresentar aquele sacrifício ao Senhor, para que o próprio Deus pudesse receber. Mas Jesus Cristo, Ele, aquele que se doou lá pela humanidade, aquele que teve entre os discípulos, aquele que cumpriu toda a sua etapa diante da caminhada, os discípulos vendo os seus milagres, aquele que até mesmo falou que a qualquer momento Ele tinha que padecer, sofrer pela humanidade, aquele que até mesmo falou que tinha que ir para o Pai,
Aleluia. E tudo se cumpriu na vida do Filho de Deus. E só para que a gente possamos refletir, depois que cumpriu toda essa etapa, depois de morte de cruz, e ao terceiro dia ressuscitando, como até mesmo acabamos de falar, abriu-se o véu, liberando um acesso. De hoje nós possamos fazer sabe o que? Clamarmos e sermos respondidos por Ele. Lindo isso. Mas pastor, até onde você quer chegar? Nós não estamos limitados de forma alguma. De nós clamarmos e não sermos respondidos pelo Senhor. Ele te dá essa garantia. Ele te dá essa grande liberdade. Aleluia. Mas para isso, necessita a gente ter o quê? Fé. Não vivemos por vista. Aleluia. Mas acreditamos que os milagres que acontecia lá no passado ainda continua acontecendo hoje. Aleluia. E essa mulher aqui nos ensina que, aleluia, ela pôde extrair de Jesus. Já viu, amado? Não saindo do texto da palavra do Senhor Jesus Cristo, quando nós estamos até mesmo reunidos, aclamando ao Senhor, a gente sentimos algo diferente. É a presença de Deus, que às vezes chega a alcançar alguém. É através do louvor, através da palavra, nós possamos hoje ser alcançados, porque nós estamos aqui num só propósito, diante do Senhor. Aleluia. E quando você chama, clama a Ele, coloca a sua petição diante do Senhor, Ele é o quê? É poderoso para até mesmo ouvir a minha e a sua petição. E daqui a pouco a gente vê o quê? A receber. E a Bíblia nos fala, eu estou no texto dessa mulher, que ela tocando, a virtude alcançou esta mulher. E aí Jesus lhe perguntou: quem me tocou? Aos discípulos começa a falar: mestre, a multidão te aperta. O Senhor até mesmo pergunta a gente: quem me tocou? Mas Jesus falou, né? Bem sabendo que aquele toque foi diferente. Eu sei que alguém me tocou, que de mim saiu o quê? Virtude, saiu o poder. E a gente até mesmo vê diante dessa palavra que nada ficou oculto, para que Jesus pudesse mostrar para os discípulos. Aquela mulher ali se chega diante do Senhor, trêmula e temendo a Ele. Aleluias. Eles puderam ali contemplar: eu sei que alguém me tocou, porque alcançou. Aleluia. A virtude alcançou aquela mulher, que de mim saiu virtude. E a Bíblia nos mostra, aleluia, louvado seja o santo nome do Senhor Jesus, que Jesus aqui fala para ela: filha, a tua fé te salvou, vai em paz e ser curado deste mal. Amados, para que nós possamos aqui encerrar, amado, a virtude aqui alcançou esta mulher, poder. E nesta noite eu quero dizer para mim e para a sua vida: não basta somente tocar, aleluia, mas a gente tem que ter fé. Tudo aquilo que nós possamos colocar diante do Senhor, Ele é poderoso para fazer grandes coisas sobre as nossas vidas. Aleluia. Eu falei, nós temos a liberdade, aleluia, de colocar aqui nesta noite a nossa dificuldade, o nosso momento, aleluia. E Jesus pode fazer grandes coisas por mim e por sua vida. Interessante, amado, que não só essa mulher alcançando o poder de Deus sobre a sua vida, aleluia, a Bíblia nos fala aqui que ela alcançou, a tua fé te salvou.
Vá em paz e ser curada deste mal. Além dessa mulher agora ser reconhecida como filha de Deus. 2 momentos ocorreu sobre a vida desta mulher. 3 momentos. Aleluia. A virtude que alcançou, reconhecida como filha de Deus, e também ali o Senhor também liberando a grande oportunidade que ela pudesse alcançar a sua salvação. E essa palavra eu queria deixar nesta noite para que nós possamos refletir. Algo que possa nos chamar bastante atenção. Ainda que a circunstância você possa ver uma grande dificuldade, mas precisa ter o quê? Aleluia. Perseverança para poder romper essas barreiras. Se você olhar para a circunstância, você não chega de forma alguma. Mas primeiro, ela ouviu falar de Jesus. Jesus é a nossa esperança. Aleluia. Ele é a nossa esperança. Para que tudo possa vir ser resolvido na minha e na sua vida, a sua esperança tem que estar diante dele. E se você se achega diante dele esperançoso que ele pode fazer alguma coisa por você, como esta mulher, às vezes, amado, se passa o tempo, como ela aqui, 12 anos sofrendo, mas algo mudou, que a esperança veio através de Jesus. E outras coisas que possa vir também, nós possamos aprender. As barreiras vai chegar diante de nós. Aleluia. As circunstâncias chegam diante de nós, mas não para aí não, meu. Não para não. Se você olhar para o problema, você não alcança seus objetivos. Você desiste, você fica enfermo, você fica sofrendo. Mas aí há uma palavra para a sua vida. Rompe essa barreira. Se Jesus, você nesta noite possa vir acreditar que Ele é a tua esperança, aleluia, chega confiante que Ele é poderoso para fazer grandes coisas também na sua vida. E outra coisa que eu queria também deixar aqui para nossas vidas, que nós também, por mais que você vai chegar rompendo as barreiras, chegando diante de Jesus, aleluia, louvado seja o nome de Jesus. Você tem que ter fé, confiante. Se isso brotar dentro de você, se você confia, fé é acompanhada de confiança. Se a tua confiança está através de Jesus, aleluia, Ele pode fazer. E eu digo para você, não importa o problema, sabemos que cada vida aqui entrou com uma causa e apresentou a Jesus. Jesus, Ele é poderoso para até mesmo fazer grandes coisas na minha e na sua vida. Chega confiante, aleluia, diante dele, para que você possa vir até mesmo obter um resultado diante da presença do Senhor. Aleluia. E você fazendo isso, você vai ver, sabe o que? O sobrenatural se estendendo sobre a sua vida e sobre a vida da sua família. Amados, que nesta noite o Senhor, Ele possa sempre falar ao teu coração. Aleluia. Sempre falar a sua vida. Amém. E queria deixar nesta noite essa palavra para que nós possamos refletir. Você até mesmo tem chegado aqui, aleluia, não é de qualquer maneira não, aleluia. Você tem chegado aqui com um propósito diante do Senhor, e Ele é fiel e poderoso para fazer grandes coisas na minha e na sua vida. Por isso nesta noite, tome posse, acredita que acima de você tem um Deus, aleluia, que te dá liberdade de você
clamar e ser respondido por Ele. De você colocar os seus problemas, a sua dificuldade diante de Jesus. Aleluia. E na tua caminhada você vai ver coisas gloriosas ocorrendo na sua vida. Amém? Vamos se colocar de pé e as palmas louvam o Senhor Jesus Cristo. Aleluia.